Olá, alunos, bem-vindos à nossa aula de políticas públicas, né, de hoje, nossa primeira aula. E vocês já me conhecem, né, eu já me apresentei na aula anterior, meu nome é Alexandre Silva, sou professor aqui da instituição e a disciplina Políticas Públicas é a nossa disciplina que nós vamos conduzir durante esse mês. Bom, então, dentro da ideia de políticas públicas, é uma questão bastante ampla, né? É uma discussão bastante grande com relação à definição. Não existe uma definição específica, mas a parte mais importante seria o entendimento, né? O que nós podemos entender por políticas públicas? Então, vamos a algumas definições para que nós possamos chegar à nossa própria conclusão a respeito do tema. Então, políticas públicas. Primeiro, conjunto de decisões, planos, metas e ações governamentais, seja a nível nacional, estadual ou municipal, voltados para a resolução de problemas de interesse público. Então, conjunto de decisões, planos e metas, com o objetivo, o quê? Resolver problemas de interesse público. Temos aqui, esses interesses podem ser específicos, como, por exemplo, calçamento de uma rua sem saída. Tá? O calçamento dessa rua é de interesse único e exclusivamente dos moradores daquela rua. Ok? Não é de toda a comunidade ou de toda a sociedade daquele município. Então, seria no caso de um interesse específico. Ou então, a questão da saúde pública, um hospital, como nós temos os hospitais regionais, os hospitais municipais, que atendem a toda a comunidade. Então, a política pública ela tem que estar sempre focada nesses dois âmbitos, tá? No âmbito específico e no âmbito geral, em relação à sociedade que vai ser beneficiada com esse processo. Bom, uma outra definição, conjunto de programas, ações e decisões tomadas pelos governos nacional, estaduais e municipal, com a participação direta ou indireta de entes públicos ou privados. Isso é uma outra questão interessante. A discussão da gestão pública, ela não vem ou não é única e exclusivamente dos gestores. O gestor tem que participar. Nós sabemos que, em grande parte dos casos, a informação ela tem que vir de baixo para cima. Não adianta um prefeito, ou um gestor, ou um governador, por exemplo, determinar ações sem saber a real necessidade daquela sociedade, daquela comunidade. Então, com a participação direta ou indireta desses entes públicos ou privados, que visam assegurar determinado direito de cidadania para vários grupos da sociedade, ou para determinado segmento social, cultural, étnico ou econômico. Ou seja, corresponde a direitos assegurados na Constituição. Então, vamos lá. Que visam assegurar determinado direito de cidadania. Então, é obrigação do poder público servir a sociedade com ações básicas, como, por exemplo, saneamento, calçamento, tratamento de esgoto, abastecimento de água potável, energia elétrica. Então, tudo isso, a segurança, tudo isso faz parte desse contexto da gestão, né? Que é aquela determinação generalizada, aquela informação ou uma ação generalizada. Não seria ação específica, mas para toda a sociedade. Então, para vários grupos da sociedade, ou para determinados segmentos sociais, culturais, étnicos. Ou seja, se no seu município existe uma tribo indígena, como na região aqui do Médio Rio Doce, como tem na região do Jequitinhonha, regiões do Espírito Santo, sul da Bahia, deve existir uma gestão, uma política pública específica para esses povos. Porque são povos que têm cultura diferente, têm todo um processo, uma tradição por trás deles. Então, eles têm que ser tratados de uma forma diferenciada. E aqui, eu botei um outro exemplo também bastante significativo, né? Uma favela, né, no Rio de Janeiro. Claro que temos favelas espalhadas pelo Brasil inteiro, mas peguei esse exemplo específico do Rio de Janeiro. Existem políticas públicas específicas para as favelas no Rio de Janeiro, porque são pessoas, é uma comunidade dentro da sociedade que apresenta características específicas. Tá? Então não adianta eu querer administrar ou fazer uma gestão de uma política pública que eu providenciei para o bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, e querer
transportar essa gestão, esse modelo de gestão dessa política para uma favela, no mesmo estado, na mesma cidade, no Rio de Janeiro. É preciso que essas questões sejam tratadas de forma diferenciada. Então, isso que fala aqui, ó, corresponde a direitos assegurados, né, e para a ação de determinados grupos específicos. E uma última definição para essa nossa primeira explanação, nossa primeira aula, nós temos aqui, ó, são programas de ação governamental voltadas à concretização de direitos. Então, observem que nós estamos falando da mesma coisa de formas diferentes, mas estamos falando sempre da mesma coisa. Direitos. O cidadão, ele tem direitos, ele paga impostos, então ele tem direito de cobrar as ações do governo, ok? Então, ação governamental voltada à concretização de direitos. As políticas públicas são instrumentos de aglutinação de interesse em torno de objetivos comuns, que passam a estruturar uma coletividade de interesses. Então, imagine se o gestor público for atender a interesses específicos, ou seja, cada cidadão tem a sua necessidade, tem a sua visão do problema municipal, do problema da sua cidade. Então, não tem como se trabalhar uma gestão pública, uma política pública, de forma individualizada. Então, é importante que se ouça todos esses interesses e que se traça objetivos comuns, para que atenda a todos os cidadãos e todos os indivíduos daquela sociedade ou daquela comunidade. Tá? E é para isso, se torna muito importante, por exemplo, as audiências públicas, onde todo mundo fala, todo mundo se manifesta, até se chegar a um denominador comum, né? Ou aquele denominador que atenda a grande maioria das pessoas, ok? Toda política pública é um instrumento de planejamento e participação popular. Os elementos das políticas públicas são o fim da ação governamental, ou seja, os elementos da política pública são os fins, e o planejamento e a participação popular. É muito importante que o cidadão participe desse processo de informação, de abastecimento dos gestores para se elaborar o que? As políticas públicas. São fins da ação governamental, as metas nas quais se desdobra esse fim, os meios alocados para a realização das metas e, finalmente, os processos para a sua realização, os processos de sua realização. Então, a política pública não é só papel, né? Como nós, infelizmente, nós podemos observar em grande parte dos municípios brasileiros. Se faz uma discussão, se perde um tempo muito grande com essas discussões e, no entanto, o que acontece? Aquelas informações continuam no papel. Não existe projeto, não existe recurso, não existe nada para se tirar aquilo do papel e se colocar em prática, infelizmente. E a política pública, ela amarra todo esse contexto, desde a elaboração até a sua execução e análise de satisfação da população. Encerrando a nossa aula de hoje, temos aqui, ó, como funciona o ciclo das políticas públicas. Primeiro, definição da agenda. Isso é muito importante, definir junto à sociedade, junto à comunidade, a agenda, para se discutir, para se levantar os tópicos principais. Em seguida, essas informações são levadas pelo gestor, né, e através da sua equipe, a formulação das políticas que serão adotadas naqueles segmentos da sociedade. É feita a tomada de decisão, novamente, pelos governantes, junto à população, em cima da proposta que foi elaborada. Ela é implementada, tá? E, em seguida, ela é avaliada pela sociedade, pela comunidade que está ali, que foi beneficiada por aquela ação, e pelo próprio gestor municipal, porque isso é muito importante dentro do seu processo de gestão, ouvir as críticas e ouvir as sugestões. Então, isso aqui é um detalhamento desse ciclo que nós vamos aprender com mais detalhes nas próximas aulas, ok? Então, até o nosso próximo encontro. Até lá!